Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Deus nos dá de retornar à casa do Senhor, nesta cidade de onde eu sou natural. E eu louvo a Deus nesta noite pela grande multidão de jovens que aqui estão. 48 anos que Deus tem dado o congresso, não é? Da mocidade aqui na igreja, e eu pude participar também como jovem aqui dos congressos, dos jograis e de tantas outras coisas que Deus nos deu a oportunidade de poder participar. Alguns daqui que estão não eram nascidos ainda, mas nós louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor e também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por nos dar esta oportunidade feliz de estar na nossa casa, junto com o nosso amigo, pastor Daniel, sua família. Quero parabenizar o pastor, a sua esposa, também toda a coordenação geral aqui, das mocidades, das campanhas evangelizadoras e de todos os jovens que fazem parte desse grandioso trabalho. Quero esta noite rogar as orações da igreja, também louvar a Deus por rever alguns servos de Deus, obreiros, e qual juntos também seguimos aqui batalhando pela fé, e hoje aqui revendo os santos do Senhor. Quero esta noite fazer menção do texto em apreço que se encontra em Hebreus capítulo 11, revendo o presbítero irmão Josafá também, nosso amigo. Deus abençoe a ele, a sua esposa e a sua família. Capítulo 11, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema escolhido para esse congresso é Eu Desejo o Céu, baseado em Hebreus, capítulo de número 13, até o versículo de número 16. Orlando Boy define o céu como o espaço indefinido em que se movem todos os astros. Ele diz que é a região habitada por Deus e também pelos anjos. Nas línguas originais da Bíblia, o termo céu descreve tanto o céu atmosférico como a habitação de Deus e a morada de todos os salvos em Cristo Jesus. O céu é um lugar real. Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 1 ao versículo de número 3, que ia preparar lugar. E quando ele fosse preparar lugar, viria outra vez e nos levaria para onde ele estivesse, falando da casa do seu pai, das muitas moradas, e ele estava se referindo ao céu. Quando nós observamos a Bíblia descreve o céu como um lugar tangível, um lugar onde há ruas, onde há praças e aonde há pedras preciosas, baseado em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo de número 27. Todos os salvos, todos nós,
aguardamos o dia em que o Rei nos chamará ao nosso verdadeiro país. Nós estamos, como disse o pastor Daniel, estamos de passagem, estamos como peregrinos nesta terra, bendito o nome de Jesus, onde o nosso corpo abatido, ele é desgastado e alquebrado pelas intempéries desta vida que nós sentimos a cada dia, a cada momento em que vivemos aqui. Nosso corpo, lá na eternidade, será transformado, diz a Bíblia, em um corpo glorioso, em um corpo que será chamado incorruptível. Gostaria de chamar bastante a sua atenção. Não fique olhando quem está caminhando. Olhe aqui para o púlpito, por favor. Porque Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza disso. Eu vim com uma convicção. Nós chegamos aqui porque Deus quis. Havia uma carreta virada antes aqui de Gamileira, atravessada na pista. E eu disse, não vamos passar. Mandei uma mensagem para o pastor, mas não estava sem internet. E eu disse, Senhor, se tu queres que eu chegue ali, tu vai fazer alguma coisa para que eu passe e atravesse esse empecilho aqui e chegue à igreja. E a polícia chegou, abriu um espaçozinho e nós passamos pela misericórdia de Deus. Chegamos aqui na cidade, quase que não passávamos. Digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Senhor, se é uma obra maligna, destrua. Porque eu vim anunciar a tua verdade e falar o que tu queres a esta igreja. Então o Senhor abriu o caminho e nós passamos. E eu sei que Ele está aqui essa noite. Assim como nas outras noites que Ele esteve. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nesta última noite nos trouxe aqui porque Ele tem algo impactante para falar aos nossos corações. E eu quero dizer nesta noite que o nosso corpo, como eu disse, ele será transformado. Para o crente fiel, o céu não é fuga. Não, o céu não é fuga, mas é o ápice de tudo que Deus preparou para aqueles que amam. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, você vai ver que Paulo diz assim, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Você é um alvo do amor de Deus? Então Deus está dizendo, o que eu tenho de melhor, eu preparei para você. Eu preparei para a minha igreja, eu preparei para o meu povo. E eu pensei e orei e busquei ao Senhor e disse, Deus, quem foi que buscou o céu com tanta força na Bíblia? Além de Jesus e além de João. Eu quero um personagem que me fale profundamente, Senhor, aqueles jovens que ali estão e a igreja. E o Senhor me disse assim, fale sobre Saulo de Tarso, que foi transformado em Paulo. E eu vim essa noite falar sobre o homem chamado Paulo, que foi ele, um dos homens que buscou o céu. Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, foi um dos grandes expositores da palavra de Deus. Antes conhecido como Saulo de Tarso, este homem, ele perseguiu a igreja de modo ferrenho, de modo terrível, arrancando homens e mulheres de dentro das casas e também consentindo com a morte de alguns deles que foram levados às prisões, sofreram, como diz o texto sagrado em Hebreus, a palavra de Deus
encobre de alguma forma essas perseguições ferrenhas, mas ele arrastava as pessoas até aos públicos, ao sinédrio e a outros locais de julgamento, para que pudesse aqueles ali que fossem julgados serem apedrejados, serem mortos de uma forma terrível. Este homem, a palavra de Deus nos mostra de que ele foi transformado pelo próprio Jesus. Ele que era fariseu desde o início da sua história, criado aos pés de um dos maiores professores da antiguidade, chamado Gamaliel. Este homem que era o mestre de Paulo, ensinou a Paulo toda a lei, toda a verdade, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, a ponto deste homem usar todo este conhecimento para escrever a maior parte do Novo Testamento, que nós conhecemos como a doutrina da igreja e a doutrina dos apóstolos, o qual Paulo também faz parte. Quero esta noite dizer de que Paulo, na sua jornada, falou muito sobre o céu e teve experiências profundas com o céu. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2, Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, pois neste tabernáculo, escute o que ele diz, nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Paulo queria ser revestido pela sua verdadeira habitação, ser revestido no seu corpo pelo céu. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo de número 3, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção, aonde ele diz, nos lugares celestiais. O corpo de Paulo estava na terra, mas a sua mente estava voltado para o céu. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tinha a pátria dele, tanto judaica como romana, mas Paulo tinha convicção que a sua pátria não era aqui. Aqui era uma passagem. A pátria verdadeira de Paulo era o céu. Deixa eu dizer uma verdade nesta noite. Os homens estão buscando as coisas terrestres. Os homens estão buscando o poder, a fama e outras coisas que têm levado os homens a matarem uns aos outros. Assim como a Rússia oprime a Ucrânia por causa do poder, assim como a Coreia do Norte oprime a Coreia do Sul, assim como os Estados Unidos, a maior potência em armas bélicas do mundo, luta também para permanecer no auge, no poder. Mas a igreja, ela não está interessada. Os jovens deste congresso não estão interessados nestas coisas terrenas. Nós estamos buscando
uma pátria. Nós estamos lutando pelo que é de cima. Nós estamos pensando aqui nesta noite nas coisas que são de cima. Jesus, ao falar sobre isso, ele, no capítulo 6, versículo 19, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Aí você pula para o versículo 33 e você vai ouvir Jesus dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus pisou aqui nesta terra, mas a sua alma, seu coração estava voltado para o trono do Pai. Que nesta noite, nesta última noite deste congresso, os nossos corações estejam voltados para o reino de Deus, para as coisas que são de cima. Por outro lado, podemos dizer, se essa geração não se levantar como arauto de Deus, o que será das próximas gerações? Mas eu louvo a Deus, porque Deus sempre terá remanescentes fiéis que estão prontos para pagarem o preço, para estarem de pé no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração falida, no meio de uma geração insensível, sem o Espírito, em meio a uma geração seca que está buscando as coisas da terra. Deus diz nesta noite: mas eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus no passado levantou uma geração, e nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus acreditou na nossa geração. Deus se arriscou por nós, mas nós estamos vivos, nós estamos de pé, nós estamos firmes, nós estamos ainda com o sabor do céu na boca, na alma, no espírito, ainda estamos voltados para o trono de Deus, ainda existe janela aberta para o lado de Jerusalém, ainda existe porta aberta na eternidade, que aqui ninguém nesta terra pode fechar. Eu sei que tenho pouca força, mas com esta pouca força eu vou prosseguindo, eu vou seguindo em frente. Os meus amigos que ainda estão vivos na terra, ainda estão caminhando, ainda estão na fronteira da terra, olhando e vendo o outro lado e dizendo: você vai agora, mas eu chegarei também um dia, porque Deus me prometeu. E se a promessa de Deus é verdadeira na tua vida nesta noite, glorifica este Deus que te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu acredito em você. Deus pode confiar em você nesta noite, ou Deus vai procurar pedras para levantar na terra? Deus está dizendo a nós nesta noite: eu acredito que vocês não serão levados pelas ondas do mundo. Eu acredito que vocês se levantarão como ministros.
Eu acredito que vocês se levantarão como pregadores ousados. Eu acredito que eu vou enviar vocês para as nações. Eu acredito que eu vou levantar uma geração que não vai temer a guerra, que não vai voltar atrás por qualquer coisa, que não vai desistir do projeto que Deus tem para com a sua vida. Pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas dos céus, busque. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, e o versículo de número 2, ele disse que estava buscando as coisas de cima. Mas olhando para Atos capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo 6, você vai ver Paulo impactado pela visão que ele teve, não simplesmente com um arcanjo, ou com um serafim, ou com um querubim. O próprio Jesus, ele mesmo disse: eu sou do céu. Jesus não é da terra, Jesus é do céu. E ainda hoje ele aparece para quem ele quiser. Eu quero dizer a vocês, nesta noite, nesta última noite do congresso, que Paulo, ele foi impactado a ponto de relatar mais algumas vezes, ali em Atos dos Apóstolos, a visão que ele teve. Paulo ia em perseguição contra a igreja. Escute, por favor, e vá refletindo na palavra. O apóstolo Paulo, ele ainda era Saulo quando ele pede carta aos sacerdotes para perseguir a igreja. E ele vai pelo caminho de Damasco, e o Senhor tem um encontro. Diga comigo: o dono do céu teve um encontro com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cheio de ódio, de ira contra o povo de Deus, após a morte de Estevão, que foi na verdade o primeiro mártir da história da igreja cristã no mundo. Quando nós olhamos para a morte de Estevão, nós vemos que o seu sangue banha Jerusalém como um fertilizante, que agora iria levantar um povo mais forte. Diga comigo: a perseguição nunca deteu a igreja. Não, a perseguição não detém a igreja. A perseguição faz a igreja crescer, faz a igreja desenvolver, faz a igreja avançar. Acredita-se, porque quem já leu o livro As Catacumbas de Roma, vai ver de que a igreja de Jerusalém, ela crescia, e também a igreja de Roma, que estava subterrânea, crescendo com as novas de salvação. Meus queridos irmãos, a voz de Cristo brada: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo cai do animal onde ele estava. Os homens que estavam com ele escutam a voz, mas não percebem nenhum ser que ali estava. Mas Paulo impactado, ou Saulo impactado, pergunta: quem és, Senhor? E ele diz: o Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Essa igreja tem um general chamado Jesus Cristo de Nazaré, e ele está pronto para defender a igreja de quem quer que seja. Pode se levantar quem quiser, mas o rei está na frente do seu povo. A palavra de Deus me diz que houve um impacto da experiência. A experiência foi sobrenatural. Ele não estava lutando contra mais os servos, mas ele estava lutando contra o dono do céu. A Bíblia diz que ele ficou cego
e foi levado pelos homens para agora viver uma nova experiência. O perseguidor agora estava jejuando. O perseguidor agora estava orando há 3 dias. O perseguidor agora estava pedindo misericórdia. Aquele que se chama o dono do céu. Tudo foi feito por ele e para ele. Diz João, escrevendo o seu evangelho, falando do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus me diz que o Senhor Jesus, enquanto Saulo, que foi transformado em Paulo, estava no jejum, Paulo agora espera as coisas de cima. Paulo não buscava mais as coisas da terra. Paulo estava buscando as coisas que são de cima. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer de que quando a gente dá um passo para o novo mundo em Cristo, nós deixamos as coisas terrestres de lado e agora começamos a buscar as coisas de cima. Tem gente que diz assim: eu queria ser pregador, eu queria ser pastor, eu queria... Um dia, já viu seres espirituais pertinho assim de você, caminhando? Já viu espada descendo do teto e cravando na terra?
Paulo foi cheio das coisas de Deus. Ele disse: eu sou vaso de barro, mas Deus está introduzindo dentro deste vaso de barro excelências, prioridades, coisas sobrenaturais. Deus não perguntou a você se você era fraco. Deus não pediu diploma a Paulo. Deus não perguntou se ele tinha anel, se ele falava hebraico, se ele falava grego ou siríaco. Não, o Senhor apenas buscou a Saulo e disse: eu escolhi este homem desde o ventre de sua mãe. Eu não sei se você se sente um escolhido esta noite. Eu me sinto um escolhido de Deus. Eu sei que Deus me escolheu. Entre tantos, tu estás aqui, lavado, remido, purificado, santificado, sentado aqui em cima, do lado do pastor, batizado com o Espírito Santo, fazendo a filmagem aqui, saindo no jogral, sentado neste coral, só de gente escolhida por Deus, porque aqui não pode sentar impuro. Com a cabeça levantada nesta cidade, por onde tu passa, o cheiro do céu fica. Tu pisas e o azeite desce e vai molhando a terra por onde tu passas. Não sei se você está sentindo essa coisa que eu estou sentindo aqui. Nesta noite, Deus está dizendo a você: eu tenho investido na sua vida de uma forma tão especial. Que se você soubesse o investimento que Deus faz desde o início da história, você estaria extasiado, você estaria impactado nesta noite com o que Deus tem feito, como Deus tem guardado a sua vida, como Deus tem levantado gente como Ananias para investir em você. Ou você acha que Deus não fala com o pastor para citar seu nome? E eu, como pastor também, auxiliar e o meu amigo que está aqui nesta noite, escutamos a voz de Deus quando diz assim a gente: chama fulano. E às vezes a gente resiste. Senhor, é Ele mesmo. Mande Ele para a congregação tal. Mande Ele para lá. Traga Ele de lá. Leve ela para o outro lado. Faça assim. Às vezes eu digo aos irmãos que eu não consigo dormir à noite, às vezes. Porque Deus inquieta a gente. Esses dias, 3 horas da manhã, e eu sem conseguir dormir, sentado sozinho lá na minha sala. Labargia cantor revia sobre rai. Alargue odogo reba sobre vargue rai. Espírito Santo está aqui nesta noite conosco. Deus se arriscou.
em citar teu nome. Eu estava numa reunião aqui uma vez com os obreiros. E Deus usou alguém naquela reunião e disse ao pastor da igreja naquela tarde, disse assim: teu nome hoje foi citado diante do meu trono. Ou você pensa que Deus não pensa em você, no seu futuro, nos seus projetos? Era para alguns não estarem aqui nesta noite, mas estão. Deus disse: eu vou depositar. Paulo disse: ele me chamou para ser apóstolo. Isso pesa ou não? Isso é coisa de homem ou é coisa do céu, ser apóstolo? A tua chamada, quem fez? Você que está querendo voltar nesta noite, quem te chamou? Quem te escolheu? Quem te deu este presente? Quem foi? Recebe força, recebe ânimo, recebe graça de Deus nesta noite, porque Deus está dizendo: eu ainda tenho muito mais para fazer, se tu continuares buscando as coisas de cima que eu tenho para te entregar. Talvez alguns não estejam percebendo, mas eu quero ser cheio, e esta igreja quer. Quem quer mais aqui das coisas de Deus? Quem quer mais das coisas de Deus nesta noite? Nessa última noite, faça uma oração de olhos fechados ao Senhor nesta noite e diga qual é o desejo que você tem. É de botar a aliança na mão esquerda? De que você tem o maior desejo aqui nesta noite? Diga comigo: quem busca as coisas de cima tem um sofrimento que lhe acompanha. O céu tem um preço. O céu tem um preço. Deus disse a Ananias: eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Às vezes você pergunta: por que eu sofro tanto? Porque as coisas para mim são mais difíceis? Porque eu sou tão apertado? Porque Deus cobra tanto de mim, não cobra dos outros? É porque tu tem um laço, tu tem um estreito com o céu está na tua vida, a palavra está na tua boca, a revelação está contigo, os dons estão contigo. Recebe de Deus esta noite a força necessária. O apóstolo Paulo, falando sobre esses sofrimentos, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, Gálatas 1, 17 e 18, Paulo foi para o deserto. Quem gosta de deserto? Ninguém.
Mas tem um deserto para você passar, porque você está buscando as coisas de cima. Você é diferente. Ele fala em Atos 14, 22 das muitas tribulações. Em Atos 17, 16 da aflição no Espírito. Em Atos capítulo 20, versículo 31, ele fala das muitas lágrimas. Ele fala em Romanos 9, 2 e 3, 10 e 1, da contínua dor no coração pelos judeus. Aos Gálatas ele fala, 4 e 19, 5 e 4, das suas dores de parto. Em 2 Timóteo 3 e 12, a Timóteo ele fala das perseguições. Em 2 Timóteo 1 e 15 ele diz, eu fui abandonado. Está entendendo? Eu sei que aqui tem gente, tem jovem que passa e está passando por dificuldades. Isso não é revelação do Espírito. Isso é uma consciência a respeito daquilo que nós vivemos nesta terra. Mas os teus sofrimentos te darão um peso maior de glória. Tem gente que aqui não pesa quase nada. Deixa eu falar em termos espirituais. Mas tem gente aqui que tem um peso enorme diante de Deus. Porque os sofrimentos estão forjando a sua alma. Como é que você tem pedido a Deus experiência? Me dá experiência. Eu quero experiência. Então Deus vai começar pelo deserto. Não vai ter banquete. Esperou eu dizer que ia ter culto de ação de graça? Não vai ter culto de ação de graça. Não vai ter sorriso estampado no rosto, vai ter lágrima. Vai ter aflição dentro do espírito. Vai ter aperto. Você vai chorar por povos. Você vai sentir dores pela igreja. Você vai sentir aflição. Você vai ter espinho na carne. Agora, se você quiser o mundo, meu filho, a porta é larga. Tem prostituição, tem adultério, tem roubo, tem mentira, tem falsidade, tem inveja, tem orgulho, tem fama. Todo mundo hoje quer ser famoso na internet. Sabe por quê? Porque estão interessados em dinheiros do YouTube. Estão interessados nos selos do Instagram. Estão interessados em ser famosos. Moças do mundo estão querendo ser a Gisele Bündchen. Estão querendo ser o Neymar. Mas eu quero ser um servo. Eu quero o céu. A minha alma deseja, eu sei que eu vou sofrer, mas eu abri mão do meu projeto para Deus aplicar o projeto dele na minha vida. Um dia Deus me disse, qual é o seu projeto? Eu disse, está aqui. Muito interessante seu projeto. Você quer ser psicólogo? Você quer atender as pessoas? Muito bem. Você também tem vontade de ser maestro do coral? É, Senhor, eu tenho vontade. Senhor, eu queria até aprender a tocar violão. Está aqui escrito, eu vi. Me dê o seu projeto. Tome, Senhor. O Senhor pegou da minha mão, dobrou. Seu projeto não vale nada, é o meu que vai definir a sua história.
entregue seu projeto a Deus nesta última noite. Diga a Ele: faça o que o Senhor quiser da minha vida daqui para frente. Levante a sua mão para Deus, entregue todos os seus cuidados esta noite. Deus tem visto o teu sofrimento, mas Ele te diz: eu estou cuidando do teu futuro, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando da tua casa, eu já estou cuidando do teu casamento, eu já estou cuidando dos teus filhos, eu já estou preparando a mesa, eu já estou colocando o banquete em cima. Adora a Deus nesta noite. Recebe a palavra esta noite. Tem sofrimento, mas Deus te diz nesta noite, usando Paulo, capítulo 20, versículo 24: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Como é que você vê a sua vida hoje? Se Deus precisar de você, você abre mão da empresa? Se Deus precisar de você hoje na Ásia, você abre mão das viagens? Pastor, eu sinto chamadas missionárias aqui nesta noite. Não sei porquê, há uma coisa dentro de mim me dizendo esta noite. Lorgio Castorgia, Adaga sobrevargia dogerevia rai. Evai odorgi odoga sobrevia entre como nuva dargia sergia. Jesus está aqui, Ele está aí atrás, Ele está passeando aqui no meio dessa mocidade aqui de vermelho. Recebam de Deus esta noite a fogo, a chama de Deus caminhando aí no meio do grande coral. Jesus está em cima desse púlpito aqui nesta noite. Eu sinto o cheiro de chamada, eu sinto o cheiro da glória, eu sinto o cheiro do Espírito. Abre a boca, Jesus quer te encher. Abre essa boca, abre essa boca. Sente a glória, sente as dores na alma nessa noite, mas sente o gozo do Espírito. Sente a chamada, sente. Deus não vai te dar fama, Deus vai te dar ovelha. Deus vai te dar ovelha. Evargio, daga sergia, cante como nuvo dorgio, reviahai. Eu sinto Jesus aqui nessa noite na minha alma. O fogo está aceso desde aquele dia que eu me entreguei a Jesus nesta igreja. O fogo está aumentando, a graça está aumentando, a glória está aumentando, porque Jesus está se aproximando da gente. Sinta Jesus se aproximando nessa noite, nessa última noite.
Toca nesse amigo aí que está do teu lado, diz assim a ele: recebe. Abre essa boca, Jesus quer te encher. Vai, toca nele, toca nela. Olha a glória de Deus descendo. Aleluia. Labargio, Reicho! Receba! Você que está na galeria, receba! Você que está em casa, sinta o toque do grande essa noite, Ele tocando essa noite, dizendo: o sofrimento é grande, mas o peso da glória é maior. Aleluia. Sempre haverá um espinho na vida de quem deseja o céu. Quanto mais revelação, quanto mais mistérios, mais dores, mais fraquezas. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidades físicas. Quantos crentes aqui com a pressão alta? Quantos crentes aqui com o coração acelerado, com dores nos ossos? Mas eu venho da parte de Deus esta noite de dizer: olha a chuva da graça molhando a terra. Está caindo uma chuva, está molhando a terra de Ribeirão nessa noite. Recebe força nessas pernas, recebe sangue novo, recebe pulmão novo essa noite, coração novo. Aguenta coração nesta noite. Tu não vai morrer agora, tu não vai morrer agora, tu não vai morrer agora. Jesus tem vida para te dar nesta noite. Olha Ele dando grito na sepultura de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Meu Deus, derebeque me sergue o reba. Ai, eu não guerrebe a sobre. Legedor a sobre. Labagadogo sobre Maria. Ei, meu dogo faço daquela gargiodoga sobrevai. Oh, como Jesus está aqui nesta noite. Paulo entra dentro do céu na experiência. Ele diz: eu cheguei no terceiro céu. Tem experiência nova para você. Você crê? Você tem vivido experiência de outras pessoas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você nesta última noite: eu vou te dar experiências novas.
Tu terás as tuas experiências comigo. Eu abrirei as portas espirituais. Eu te pegarei pela minha mão e entrarei contigo nas regiões celestiais, para que tu vejas o que eu tenho preparado para ti é muito maior do que tu imaginas. Olha, eu vou te dar experiências, e a minha graça te basta. Não é dinheiro que vai te ajudar, porque eu conheço um bocado de gente rica que toda noite toma um comprimidozinho para dormir. Mas eu conheci aqui nessa igreja gente que andava de joelho e ainda está de joelho. Oh Espírito Santo, oh meu amigo Espírito, fortalece vidas aqui nesta noite, Espírito. Satanás, você está me escutando essa noite? Eu lhe digo na autoridade do nome de Jesus, que nos quatro cantos desta terra seus projetos sejam desfeitos. Espírito, levanta a tocha. Levanta vidas aqui, Senhor, como tu prometeste. A graça é a presença, é o favor e o poder de Deus em nossas vidas. Um poder celestial outorgado àqueles que invocam a Deus. Vai doer, mas vai descer graça. Diga comigo: dentro de mim há uma convicção do céu. As convicções doutrinárias de Paulo acerca do futuro davam-lhe esperança para enfrentar a morte física de modo positivo. Ele via o seu iminente martírio como a libação de sangue derramada sobre o sacrifício. Às vezes Deus nos leva para o altar para que a nossa alma se derrame. E ali somos levados como Isaac. Deus hoje pode te levar para o altar do sacrifício e derramar teu sangue como libação. Mas a convicção está certa. A palavra de Deus me mostra que quando Paulo estava prestes à morte, ele disse: combati o bom. Vale a pena. Não é para ficar triste aí não, eu sofro tanto. Eu combati o bom combate.
Eu acabei a carreira e guardei a que me resta agora. É a coroa da justiça que o justo juiz vai me dar naquele dia, e não somente a mim, mas vai dar aos jovens de Ribeirão também. Todos aqueles que amam a sua vinda. A palavra de Deus me diz que Paulo se derrama, e ele diz a Timóteo: Timóteo, quando você vier a Roma, a Itália, traga a capa, traga os livros, traga os pergaminhos. Olha, o desejo ainda há morte ali, ele vendo: eu quero Bíblia, eu quero palavra. E a palavra de Deus me diz que aquele homem de Deus, o grande emissário de Deus para a igreja do Novo Testamento, morre. A Bíblia não faz relato de como, mas a tradição me diz de que Paulo estava preso num lugar frio, gelado. Paulo disse a Timóteo: traga a capa, eu estou sentindo frio aqui. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta. Eu implantei igrejas. Eu orei para a gente ser batizado com o Espírito Santo, e foi muita gente batizada. Eu orei e o Senhor fez milagre pelas minhas mãos. Eu estou feliz, porque eu cumpri com alegria a carreira que me estava proposta. Você encontra Paulo pedindo oração para Deus livrar ele da prisão, para tirar ele. Você encontra Paulo murmurando. A carta mais alegre de Paulo foi quando ele estava na prisão, a carta aos Filipenses. Alegrai-vos, regozijai-vos, gozo, estou alegre. Paulo, você não encontra ele amargurado, morrendo, triste. Ele estava preso, onde ele escreveu sua última carta ao pastor Timóteo. Ele estava tranquilo por ter cumprido o seu ministério, mesmo diante da morte. O crente não deve ter medo da morte, mas ele deve estar de pé diante de Deus. Paulo morreu decapitado. Aí você pergunta a mim: isso não é uma injustiça de Deus? Um homem daquele, cheio das coisas de Deus, ser decapitado. Aí você olha para você e quer botar Deus no canto da parede e dizer: Senhor, eu sou fulano. Senhor, eu sou pregador das multidões, tu vem me oprimir, botar eu assim. E o que é que tem a ver? Se a tua cabeça e a minha rolar hoje. Lembra de João Batista? O maior profeta que nasceu de mulher. Quem disse não foi o pastor Albérico, não. Foi o pastor Jesus. E se hoje te derem um tiro e der um tiro em mim, e eu morrer? E o que importa? Eu conheço história de gente aqui dessa igreja que morreu, que foi preciso juntar os pedaços, botar dentro do caixão e fechar, porque ninguém podia abrir. Eu fiz a ficha de um irmão aqui, quando trabalhava na secretaria da igreja. Ele deu testemunho de fé na sexta-feira. No sábado ele foi para a usina Caxangá com o filho. E ali
eles caíram da ponte. Pastor Otávio Moura me disse: encontraram o corpo do irmão lá da Vila Rica. Era o culto de doutrina, e ele disse: vá à noite, o prefeito, as autoridades estão todas lá. Eu subi em cima de uma catacumba, ali dentro do cemitério, aqui do SESI. Abri a Bíblia, eu digo: eu vou aproveitar, Jesus. Tem muita gente aqui que não gosta da tua palavra, eu vou aproveitar para ministrar. Aí abri a Bíblia, preguei, mas o irmão não coube dentro do caixão. Ele estava tão inchado que precisaram cortar ele em pedaços. O mau cheiro exalava dentro do cemitério. E eu pensando: meu Deus, como Deus permite certas coisas. Mas entenda nesta noite que a morte é apenas uma passagem para o lado de uma vida melhor. Quem pode tocar no invisível? Isso aqui é podre, é carne, 24 horas está podre. E eu já visitei gente dentro dos hospitais podre, aidéticos podres. Lá nos anos de 1986, visitei um aidético aqui no hospital de Ribeirão, podre, o couro e o osso. E perguntei a ele: você quer Jesus? A gente tinha um grupo aqui de 5 rapazes, Cristo reina. E saíamos aqui na cadeia e no hospital dia de sábado. Não sei se tem algum aqui componente daquele grupo que nós saímos. Meu Deus, já morreu tudinho. Eu vou continuar vivo, Jesus, para fazer a tua obra, porque a terra precisa ouvir a voz profética. Ivaldo Frazão, meu Deus, Deus te abençoe, meu amigo. Ele saía conosco, encontramos endemoniados dentro do hospital, gente oprimida, revagador guia sobre canto raiz. Mas nós fizemos. Paulo não murmura, Paulo não faz traz uma palavra de sofrimento. Paulo diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, sem conhecimento, acerca dos que já partiram, dos que morreram, dos que foram comidos pelos leões, pelas feras, que foram decapitados, como Tiago, como Pedro, que foi morto de uma cruz para baixo, botaram ele dentro de uma panela com azeite fervente e não conseguiram matar. Outros que foram perseguidos por Herodes e pelos imperadores romanos, tantos. Eu pergunto: aonde estão os imperadores romanos? Onde, me permita esta noite, sem nenhum comprometimento, aonde estão os papas que mataram a tantos crentes na idade medieval e botaram as cinzas nas palmas das mãos e sopraram? Onde eles estão? Onde a igreja está? A igreja está aguardando um toque. Fica de pé. Glória ao nome de Jesus. Paulo disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Olha a promessa: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu orei muitos anos pela minha mãe. Eu queria vê-la na igreja. E eu orei por ela aqui. Eu caminhei vários anos sozinho. E eu pregava para ela, falava para ela, mas ela não quis. Mas um dia, lá na cidade do Cabo, Jesus teve um encontro com ela. Ela puxou uma corrente que tinha, quebrou. Chegou em casa, tirou a foto de um Deus que tinha ali, quebrou, apagou as velas que ela acendia, virou os copos de cachaça que aquele demônio bebia. Naquela noite foi uma noite turbulenta dentro do nosso lar. Derrubaram as panelas, quebraram os copos, levantaram as telhas, jogaram pedras em cima da casa. Mas ela ficou firme. E depois de um tempo, ela adoeceu na feira aqui, vendendo couve, hortelã, que nós plantávamos lá no terreno, lá em casa, lá atrás. E eu estava trabalhando no supermercado Pague Menos, e me avisaram: sua mãe teve um derrame na feira, e levaram ela para o hospital. Eu cheguei lá, ela estava sem voz, e ela na continuidade teve 5 derrames pela frente, 5 tromboses. Ela morreu aqui no hospital de Ribeirão. Mas antes do dia da morte dela, eu estive aqui, peguei na mão dela, ela crente, eu já ministro. Eu disse: vamos cantar? Ela disse bem baixinho: vamos. Eu digo: vamos cantar o 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Quero a ti dar louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Levantei uma mão para o céu e disse: Deus, tu já salvaste. Ela só está a pele e o osso. Guarde, o vaso está pronto. Voltei para a cidade de Moreno. À noite minha irmã ligou: nossa mãe partiu. Salva, liberta. E lá na igreja da Coab, quando o caixão dela estava na minha frente, pastor Ailton Júnior, que era o vice-presidente da igreja, veio. Eu era o 2º secretário da igreja. E eu disse a todos: aqui está uma guerreira, só o corpo. E eu tive a dura missão de levar ela até o cemitério, até o SESI. Ali enterrei. Como eu não fiz negócio com a morte, eu estou esperando Jesus voltar agora, hoje. E se essa trombeta, e se o arcanjo botar ela hoje na boca, eu vou encontrar minha mãe viva, incorruptível, liberta pelo sangue precioso de Jesus. Eu vou dar um abraço nela e eu vou dizer: valeu a pena eu sofrer pela sua alma, mas eu lhe ganhei. Deus hoje te pega para botar no meio da guerra entre o diabo e a tua família.
e dizer assim: eu conto contigo nesta guerra. Se você tem desejo de ser mais cheio das coisas de Deus, se você tem desejo de falar novas línguas, receber uma cura e um milagre essa noite, venha aqui à frente. O pastor me autorizou. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para ali. Canta, igreja. Jesus me dará um lugar, Josafá, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muito. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário. Vá se enchendo. Vá se enchendo de Deus nesta noite. Você está aqui nesta noite e precisa de um milagre, daquilo que Deus preparou para a sua alma. Agora feche os seus olhos. Jamais te verei. Peça a Deus o mais consagrado. Peça a Deus o melhor nesta noite. Cadê os coordenadores para impor as mãos aqui, os obreiros? Glória a Deus. Escuta aí, esta noite, coloca a mão em cima de alguém, as dirigentes Para linda cidade. Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não há de passar, não tem sepulcro lá.